Olá, Pai do Senhor, Jesus seja contigo. Cumprimento você, amado ouvinte da palavra do Senhor. Olha, eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida. Venho aqui como profeta de Deus, como anjo de Deus para a tua vida, para anunciar uma boa notícia para ti. Aleluia. Vem comigo. Você que anda cansada, você que anda cansado, desanimado por causa das lutas, batalhas são tantas, e esse plano do inimigo tem prevalecido, mas a Bíblia vai dizer que se levantarão contra ti, mas não prevalecerão. O desânimo, a angústia tomou a tua vida. Talvez você pense em desistir, talvez você pensa que acabou, talvez você pensa que não haverá solução para esses teus problemas. Aleluia, mas eu venho te dizer que nada, Deus é contigo. Aleluia, Isaías 54:17 vai dizer que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo contra ti, tu as condenarás, porque esta é a herança do servo de Deus. Vem comigo. Também vai dizer a palavra do Senhor, aleluia, diz assim, que não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis meus profetas, porque aqueles que tocarem em vós, tocam na menina dos seus olhos. Diz o Senhor também para a sua igreja, aleluia, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, aleluia. Vem comigo, tem uma palavra de Deus para a tua vida, levanta-te, confia no Senhor, aleluia. A Bíblia vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Vem comigo. Segunda de Samuel, capítulo 17. Vem comigo. Diz assim. O epígrafo vai dizer os conselhos de Aitofel e de Uzai. Diz assim, versículo 1. Depois Aitofel disse a Absalão: Deixe-me escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Vou surpreendê-lo enquanto está cansado e desanimado. Farei com que ele entre em pânico e todo o povo que está com ele fugirá. Então matarei apenas o rei, trarei todo o povo de volta para você, pois a volta de todos depende daquele a quem você procura matar. Assim todo o povo estará em paz. Este parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel, mas Absalão disse: Chame agora Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele tem a dizer. Enquanto Uzai chegou, Absalão falou, dizendo: O parecer de Aitofel é este. Vamos fazer o que ele falou? Se não, diga você o que devemos fazer. Então Uzai disse a Absalão: Desta vez o conselho de Aitofel não é bom. Uzai continuou: Você conhece o seu pai e os seus homens e sabe que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo roubada dos seus filhotes. Além disso, seu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora deve estar escondido em alguma caverna ou em outro lugar qualquer. Se acontecer que você tenha algumas baixas no primeiro ataque, cada um que ouvir isso dirá que houve matança no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, com certeza irá desanimar, porque todo o Israel sabe que o seu pai é um herói e que os que estão com ele são homens valentes. Eu aconselho que a toda pressa se reúna em torno de você todo Israel, desde Dan até Berseba, e, ou melhor, em multidão como a areia do mar, e que você mesmo os guie na batalha. Então, atacaremos onde quer que se encontre, e facilmente cairemos sobre ele como um orvalho cai sobre a terra, e não ficará ele nem nenhum dos homens que estão com ele, nem um só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará a corda daquela cidade e nós arrastaremos até o ribeiro, até que lá não fique nem um só pedrinha, nem uma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: O conselho de Uzai, o arquitito, é melhor do que o conselho de Aitofel. Aconteceu que o Senhor havia decidido frustrar o bom conselho de Aitofel
para que o mal viesse sobre Absalão. Aleluia. Quem foi Absalão? Absalão foi filho do rei Davi. Absalão queria tomar posse do reinado do seu pai. Vem comigo. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 36. E o inimigo do homem serão os seus familiares. Vem comigo. Procura andar mais no espírito e vigiar. São muitos que se levantam dentro meio, às vezes, das nossas famílias. Às vezes aqueles que estão perto de nós, às vezes aqueles que estão distantes no trabalho, na família e em muitos lugares. Precisamos ser homens e mulheres valentes que saibamos vigiar mais, não se abrir com qualquer tipo de pessoa. Aleluia. E outra coisa, quando tem alguma coisa boa, quando estamos lutando, querer alcançar um objetivo, alguma coisa está a vir por aí, saiba que oposição vai haver. Aleluia. Absalão, ele estava lutando contra o reinado de seu pai. Ele estava querendo se colocar na brecha e colocando coisas, sementes negativas no coração do povo. Alguns homens traidores, alguns homens que andavam com o próprio Davi, homens que Davi confiava, decidiram então trair Davi e andar com o próprio Absalão para se levantarem, para atacarem e matarem também o próprio rei Davi. Aleluia. Mas Deus é bom e Deus era com Davi. Aleluia. Davi era um homem de guerra, um homem que tinha homens valentes, aleluia, mas estava sendo perseguido, aleluia, pela família, pelos inimigos, pessoas que ele atraiu para ele, aleluia, começou a falar mal de Davi e ia perseguindo, aleluia. Eu não ponho você contra a tua família, mas eu sei que a batalha é grande e você é mais que vencedor nesta batalha. Não te sintas como um derrotado. Não deixe a angústia tomar posse da tua vida. Não deixe que o cansaço deixe tomar posse da tua vida. Continua se levantando. Continua se levantando em oração, jejum, caminhada, meditação da palavra, adoração a Deus. Procura orar mais. Procura estar firme na presença de Deus. Deus é contigo. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Aitofel começou a falar com Absalão, a montar os seus planos, a aconselhar como derrubariam Davi, que já andava que estava em fuga e andava com homens valentes. Estava em fuga, aleluia, e estava andando com um povo. Enquanto Absalão estava com uma parte de algumas pessoas, aleluia, a irem contra o próprio rei. Aleluia. Mostrando que Davi era uma pessoa que não presta. Mostrando que Davi é alguém que é um inimigo deles. E queriam derrubar. Queriam matar Davi e conquistar novamente o povo. Aleluia. Vem comigo. A palavra do Senhor vai dizer que aleluia, lá no livro do Evangelho, o Senhor vai dizer que ele começa a dizer que o inimigo, ele procura desarmar primeiro aquele que é o valente da casa, para poder atingir a casa daquele homem. O inimigo está a lutar para derrubar você, para ele poder penetrar na tua família. O inimigo está a lutar para derrubar você, para poder destruir as ovelhas do Senhor, porque Deus te colocou como cabeça, o líder desta família, o líder. Deus colocou você para orar e interceder a favor dessas ovelhas, deste povo. Ele quer derrubar, quer desanimar, quer enfraquecer, abater, para ele poder resgatar, para ele poder saquear, aleluia. Mas encontra, Deus tem você como um valente. Deus tem você como um valente. Continua intercedendo pela tua família. Continua intercedendo pelos teus filhos, pelo teu casamento. Continua intercedendo, orando a favor do teu trabalho, das tuas finanças. Continua intercedendo a favor daquela causa. Que Deus, aleluia, é contigo. Vem comigo. Então, Aitofel começa a planejar, dizendo que para perseguirem eles, enquanto ele estava cansado, Davi, enquanto ele estava desanimado, aleluia, Aitofel começa a dizer que enquanto ele está nesse estado, vamos perseguir, enquanto ele está cansado e desanimado, farei com que entre em pânico. É isso que o inimigo quer.
que você esteja cansado, que você deixa de orar, deixa de acreditar nas promessas, que você deixa de meditar na palavra do Senhor. O inimigo quer te parar, frustrar, enquanto você já não ora, não busca Deus. Ele quer te tirar da presença de Deus para frustrar os planos e você ficar sem direção, sem conseguir ouvir a voz de Deus para a tua vida, a direção de Deus para a tua vida, para te parar, para você andar disperso e cair nas armadilhas do inimigo. Mas maior é Deus. Absalão, ouvindo os conselhos deste homem, veio mais um homem, Uzai, diante dele. E ele perguntou se o conselho deste homem é bom ou se tem uma outra coisa. E ele vem com outra. Desta vez o conselho de Ahitofel não é bom. E ele começou a falar, a falar de outro tipo de estratégia, como poderiam apanhar Davi. Dizendo que ele é um homem de guerra, um homem valente. Enquanto nós tentar planejar, achar que está com o povo, ele deve estar escondido numa caverna. Ele começou a montar um outro plano, a trazer algumas revelações, mas a Bíblia vai dizer que era o Senhor que estava frustrando os planos do inimigo de Absalão. Estava frustrando os planos de Absalão. Veio um outro conselho que aquele homem estava a dar. Não era para o mal de Davi. Não era para o mal do povo que estava andando com Davi, mas era um plano que era para frustrar os planos do inimigo. Aleluia. E Absalão abraçou aquele conselho. Aleluia, vem comigo. E quando eles tentaram tramar, tentaram perseguir, caíram por terra porque os seus planos não prevaleceram. E aquele homem que deu o conselho negativo, aquele homem que achou que o conselho que era bom, que era o conselho dele, a Bíblia vai dizer que ele próprio se enforcou. Então foi confundido. Deus confunde os teus inimigos. A Bíblia diz que quem cava uma cova nela cairá. Todos aqueles que estão tramando contra ti vão cair nas próprias suas armadilhas. Aleluia. Deus é contigo. Jeremias capítulo 1, versículo 19. Se levantarão contra ti, mas não prevalecerão. Aleluia. Deus conta contigo. Você é uma mulher valente. Você é um homem valente. Você é mais que vencedor. Aleluia. Continua forte. A Bíblia vai dizer no livro de Provérbios. Aleluia. Se te cansares, ou se te mostrares fraco no dia da tua angústia, é porque a tua força é pequena. Busca refúgio no Senhor. No livro de Efésios, capítulo 6:10, vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Para que possamos estar firmes nos dias maus. Aleluia. Fortalece-te no Senhor. Deus é contigo e abençoa você com esta palavra. Aleluia. Se você puder enviar ou partilhar a algumas outras pessoas, faça isso, que Deus estará abençoando eles e abençoará a tua vida, porque tem muita gente que precisa de uma palavra de ânimo, precisa se levantar, aleluia, porque está passando por momentos difíceis e acha que tudo acabou, que Deus se esqueceu, que Deus não está no comando. Mas Deus está no comando. Diz que, aleluia, quando Jesus estava no barco com os seus discípulos, disse: passamos para outra banda. Deus falou, Jesus falou, a vida estava com eles, mas enquanto o vento e o mar se levantaram, eles acharam que estavam só, aleluia, e eles levantaram, acordando o mestre, dizendo que não te importa que perecemos. E o Senhor se levantou, estava provando a fé deles, e disse para o vento e o mar: aquieta-te, acalma. E eles admiraram, riram: mas que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas o Senhor vai dizer para os seus discípulos: homens de pouca fé, aleluia, se levanta. Você pode repreender este mal. Se levanta, determina a vitória. Levanta-te, determina que eu sou mais que vencedor. Levanta-te, Deus estará te dando uma nova estratégia diante desta batalha. Deus estará te dando livramento, estará confundindo os seus inimigos. As armadilhas, os planos que traçaram contra ti, para derrubar você, para roubar aquilo que é teu,
para destruir o teu casamento, a tua família, para destruir a tua vida financeira, para destruir você, para saquear, roubar você, cai por terra, repreendido seja no nome do Senhor Jesus. Quem cava uma cova, nela cairá. Aquele que está tentando saquear, roubar, a inveja que se levantou contra ti, este irmão cairá por terra, porque Deus estará confundido os teus inimigos, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazareno. Abençoado seja o nome dos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e abençoado seja você. Amém?